Bom dia, bom dia! Chegou o sábado e nós estamos no sexto dia do estudo de Provérbios. Vamos ler hoje e estudar hoje no capítulo 6. Quais ensinamentos principais aqui existe nesse capítulo e o que a gente pode tirar, de aprendizado para que a nossa vida seja transformada, que a nossa vida seja realmente uma vida abençoada, debaixo de toda a sabedoria e entendimento que a gente só pode encontrar vindo de Deus, tá bom? Então eu quero destacar hoje só duas coisinhas aqui que fala no capítulo 6 do livro de Provérbios. Ele fala sobre a questão do emprestar ou ser fiador, tá? Ele fala sobre a preguiça, ele fala sobre 6 coisas que aborrece a Deus e a 7ª ele abomina. E fala também sobre o adultério, mas o adultério eu falei ontem, no estudo de ontem, então eu não vou falar sobre isso hoje. Eu vou frisar aqui sobre a preguiça e sobre as 6 coisas que Deus aborrece e a 7ª que ele abomina, tá bom? Bom dia, bom dia! Então vamos lá. A primeira coisa aqui que eu vou destacar está a partir do versículo 6, que fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai ter com a formiga. Considere os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão e na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Olha o que a Bíblia está falando. Está falando para a gente aprender com a formiga. Imagine, para você ver como tudo que Deus fez, Ele tem sabedoria. Até na formiga, se você parar para você prestar atenção, você vai tirar ensinamento dela. Talvez você já tenha ouvido falar na história da cigarra e da formiga, né? E essa história, ela conta o seguinte: ela conta que a cigarra vivia cantando. Enquanto ela cantava, ela via as formigas indo trabalhar. E aí ela falava: nossa, para que vocês estão trabalhando agora? É verão, né? Vem cantar comigo, vem ficar aqui comigo, não precisa. Para que tanto esforço? Para que trabalhar tanto? As formigas continuam, né? Mas a cigarra também continua no lugar dela. Não, é hora de trabalhar, a gente vai trabalhar. A gente tem que abastecer, né, a nossa despensa, porque quando chegar o inverno, nós estaremos preparados, nós estaremos prontas. Mas a cigarra não dá ouvidos. E quando chega o inverno, o que é que acontece? As formigas estão bem agasalhadas, estão cheias de mantimentos, mas a cigarra começa a passar necessidade. Vai lá pedir ajuda para as formiguinhas, né? Ou seja, as formigas semearam aquilo que a cigarra não semeou. E no momento que elas precisaram, elas tinham. Mas a cigarra, como não havia semeado, começou a passar muita dificuldade. A parte boa da história é que as formigas se compadecem e mesmo que a cigarra não tenha feito nada, né? Mas as formigas ali tomadas de compaixão resolvem ajudar, né? Mas o que a Bíblia está falando aqui sobre a questão da formiga, né? Que a formiga, ela é um serzinho tão inteligente, tão, tão, tão sábio no sentido de saber, né? Naturalmente que é necessário se preparar, que é necessário estar preparado para o dia mau, é necessário estar preparado para as tempestades da vida. E se a formiga sabe disso, e se a formiga se prepara, nós também temos que estar preparados. Nós também temos que preparar a nossa vida, nós também temos que planejar a nossa vida. E no momento que alguma coisa sair dos nossos planos, nós precisamos pensar, né, e planejar o que a gente pode fazer. Porque tudo que acontece com a gente é 10%. É 10%. O que a gente vai fazer é o que conta. O que a gente vai fazer com o que nos aconteceu, ou seja, a nossa reação diante daquilo que nos aconteceu é que é 90%. Então isso é que é decisivo para que a nossa vida tome um rumo de bênção ou de maldição.
né? Para que a nossa vida possa alavancar, para que a gente possa afundar. Então, é feito de escolhas, a vida é feita de escolhas. Nós precisamos decidir o que é que nós vamos fazer. Nós precisamos nos preparar para as oportunidades, nos preparar para as portas que irão se abrir, nos preparar quando as portas se fechar, nos preparar para o dia mau, nos preparar quando as coisas não vão bem. Nós precisamos estar preparados. Lá no livro de Jó, quando Jó começou a passar várias coisas, e foram várias coisas mesmo, e foi uma sequência de coisas ruins, e a mulher de Jó ficou muito irada, né? Aquilo ali, na verdade, foi consequência de um peso muito grande. Você imagina, você perder riquezas, bens, seus filhos, tudo de uma vez, né? Imagine o coração de uma mulher que é muito mais emocional do que o homem, né? Então, ela chegou a falar, quando ela viu Jó, para completar, o esposo dela totalmente adoentado, ali, parecendo que já estava à beira da morte. E ela falou: você ainda está aí, adorando esse Deus? Amaldiçoa ele e morre. Né? Em outras palavras, ela estava dizendo: olha aí, não adiantou nada você servir esse Deus, não adiantou nada você adorar ele. Olha o que aconteceu com a gente. Então, esse Deus não existe. Né? Então, esse Deus não adianta de nada. Né? Para que adorar ele? Amaldiçoa ele e morre. Mas, na verdade, a gente sabe que ela estava ali tomada por uma emoção e ela acabou dando legalidade para o inimigo, né? Por isso que a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Muitas vezes a gente acaba sendo tomado as nossas emoções por algo assim tão profundo, tão intenso, que é nesse exato momento que vem as setas malignas, né? E se a gente não tiver o cuidado, a gente acaba ali caindo, né? Mas ele falou assim: olha, mulher, como falam umas loucas, fala você, né? E aí ele fala uma coisa muito, muito importante: o bem do Senhor você recebeu, mas o mal você não quer receber, né? Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó adorou no meio de toda aquela turbulência, sabe? E a Bíblia também fala que se no dia da adversidade nos mostrar fraco, então pouca é a sua força, pouca é a nossa força. O momento de mostrar a nossa força não é quando tudo vai bem, não é quando a porta está aberta, não é quando a conta está recheada, não é quando o negócio está bombando. O momento de mostrar a nossa força é quando tudo vai mal. O momento de mostrar a nossa força é quando parece que tudo está desmoronando. Esse é o momento, não de você baixar a cabeça só para orar, baixar a cabeça só para renovar suas forças, baixar a cabeça só para se reerguer, só para, né, buscar mais munição, baixar a cabeça só para pegar sua arma, só para puxar sua espada e partir para cima. Ah, Jussara, você é de briga, é? Não, eu não sou de briga, eu sou de guerra. Eu sou de guerra. E eu estou no exército daquele que é o Senhor dos exércitos. Nós somos bons soldados. Gente de briga é gente que gosta de problema, gente que gosta de retaliação, gente que gosta de encrenca. De guerra, não. Soldado de guerra, ele na verdade ele não quer brigar. Mas se vierem para cima dele, ele vai com tudo. Entendeu? Se vierem para cima dele, se tentarem passar rapada nele, ele não mexe com ninguém. Mas se mexer com ele, o pau quebra. Então, não seja de briga, seja de guerra. Seja de guerra. Pague para não entrar numa briga, né? Como é que fala? Pague um boi para não entrar numa guerra. Não vou nem falar briga, para não entrar numa guerra. Mas pague uma boiada também para não sair. Mesmo que você saia ferido, mas não ceda. Mesmo que você saia dilacerado, mas não entregue os pontos. Deus está com você. Não entregue os pontos para o inimigo. Não se dê por vencido. Vá até o fim em frente. Você é um bom soldado, valente. E um bom soldado, ele não recua na batalha. Ele pode morrer no campo de batalha, mas ele não se entrega. Ele não se entrega.
tá? Então, seja de guerra, porque o Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus da guerra. A Bíblia fala que Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. E Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, no versículo 9, ele fala, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? É aquela pessoa, meu Deus, que, sabe, a vida tá passando e ela tá ali, na mesma, né? É uma dificuldade, meu Deus, para fazer as coisas, não tem um propósito, não descobriu ainda o seu propósito, não tem uma perspectiva de vida, sabe? Continua ali, vivendo do mesmo jeito e, obviamente, não tem resultado nenhum. Não tem resultado nenhum. Então, essa pessoa precisa despertar, meu querido. Olha para a formiga. Até a formiga vai te ensinar. Você precisa colocar a mão na massa, você precisa agir. Senão, quando o dia mal chegar, você vai ser pego. A Bíblia fala, quando sobreviver à pobreza, você será pego como um ladrão, né? Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado, né? Vai vir as circunstâncias e vai te pegar de mãos atadas, vai te pegar de surpresa. Por quê? Porque você não faz nada. Você não tem uma perspectiva, você não tem um planejamento. Então, assim, se mova. E para você se mover, você precisa ativar dentro de você a certeza de que aquilo que você fazer vai dar certo. Você merece que dê certo. Você merece. O que você não pode fazer, Deus pode. Mas faça. Não tem como. Ah, mas eu não tenho recursos. Ah, mas eu não tenho condições. Comece com o que você tem. Comece com o que você sabe. Sabe? Coloca as caras, haja, inicie. Deus, muitas vezes, ele é a reação da sua ação. Naquele momento que o povo estava diante do mar, para atravessar aquele mar, eles não sabiam que o mar ia se abrir, obviamente, né? Mas eles se viram ali acuados. Faraó estava atrás com seus cavalos e cavaleiros, né? E a intenção de Faraó naquele momento era acabar com aquele povo. Aquele povo se viu acuado. E aí começaram a importunar Moisés, a gente vai morrer aqui, a gente vai morrer aqui, a gente saiu do Egito para morrer aqui, olha o que vai acontecer, para que você tirou a gente do Egito? Começaram a falar com Moisés, desesperados, e Moisés olha para cima e intercede a Deus. E Deus fala assim, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. Ou seja, não pare diante da adversidade. Tem momento que não é nem para você ficar apenas na oração. No momento que Moisés intercedeu, Deus disse a ele, por que clamas a mim? Ou seja, agora não é hora de clamar não, tá, Moisés? Eu estou vendo vocês, eu estou ouvindo, eu estou cuidando de tudo. Hajam. Marchem. Marchem. Parece que a situação é para parar, mas marchem. E aí o povo obedeceu. E no momento que o povo continuou marchando, o que foi que aconteceu? O mar se abriu. Então haja, vá para frente, vá para cima. Não recue, não se entregue. Vá para frente, quando você menos esperar, o mar vai se abrir. Enquanto você estiver caminhando na direção da impossibilidade, a porta vai se abrir, o mar vai se abrir, o recurso vai chegar. As pessoas que irão te ajudar vão te encontrar no caminho, mas é no caminho. Então, para de ficar esperando a oportunidade vir até você. Crie você as oportunidades. Não seja preguiçoso. Seja forte e corajoso. E para fechar, eu vou falar aqui sobre as 6 coisas que o Senhor aborrece. E a 7ª, sua alma abomina. A 7ª, a Deus, não quer nem saber. A 1ª, olhos altivos. Sabe, pessoa cheia de altivez, cheia de soberba, se acha melhor do que os outros, gosta de humilhar, sabe? Deus não gosta, Deus se aborrece. A língua mentirosa. Guarda a tua língua. A Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Então, mais uma vez, eu volto a reforçar. Ainda que você não esteja vendo
ainda que você não esteja vendo saída. Usa a tua língua para abençoar, usa a tua língua para profetizar. O que é profetizar, Jussiara? É você liberar a palavra, ainda que você não esteja vendo. Eu não estou vendo a porta aberta, mas eu já agradeço. Tem um filme, eu assisti essa semana, se chama O Fazendeiro e Deus. O Fazendeiro e Deus. Assista, anote, coloque na sua programação. Aproveita aí o final de semana, se você tiver tempo, e assista. Ele fala assim sobre a questão da fé, né? E aquele homem no final, ele semeou algo que naquela época, naquele tempo, estava improvável. Os outros agricultores, ele era um fazendeiro. Os outros agricultores, nenhum queria apostar naquilo. Ele semeou. E antes de ir olhar para ver se aquilo que ele tinha semeado tinha tido resultado, ele orou agradecendo. Ou seja, ele já orou profetizando. Ele nem sabia se havia dado fruto ou não. Mas ele já orou agradecendo. Obrigada, Senhor, por esta colheita. Ou seja, profetize, ainda que você não esteja vendo. É muito fácil você abrir a sua boca e falar apenas daquilo que é visível aos teus olhos, mas não age assim. Se você agir assim, você vai andar apenas por vista. E nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Quem escolhe andar por fé, vê além do mar, vê ele aberto e consegue enxergar passando para o outro lado. Então, ande por fé, não por vista. Se você andar por vista, você vai andar sempre na base do seu limite. Você nunca vai ousar ir além daquilo que os teus olhos veem. Mas quando você anda por fé, você vai mesmo sem ver. E você percebe a mão de Deus desembaraçando e abrindo todos os caminhos. A terceira, mãos que derramam sangue inocente. A quarta, coração que trama projetos iníquos, projetos maldosos, pés que se apressam para correr para o mal. Tem gente que tem pressa em fazer o mal, tem gente que tem pressa, né? Em tramar coisas malignas. Deus, ele não se agrada com isso. A testemunha falsa que profere mentiras. Existem pessoas que se emprestam para falar de algo que não viu, de algo que não ouviu, então somente para caluniar algo ou alguém. Isso é muito triste. Deus, ele vê. E cada um recebe segundo a obra de seus feitos, a obra de suas mãos. Segundo aquilo que fala. Aquilo que você julga, da forma como você julga, você será julgado. Deus, ele está vendo todas as coisas e nada passa despercebido. E por último, que é o que Deus abomina, aquele que semeia contenda entre os irmãos. É aquela pessoa que, né, tomada por uma ira, tomada por uma inveja, espírito de divisão, de facção, fica ali criando coisas no intuito de criar disseção, sabe? De criar divisão mesmo. É um espírito maligno, o diabo que fez isso o tempo todo, desde o início. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade. Né? Desde o início ele estava ali importunando Eva e enganando para que ela fosse seduzida e comesse do fruto, e acabou comendo, dando para Adão, né? E a gente sabe o que foi que deu, né? Hoje, mas graças a Deus, veio aquele que esmagou a cabeça da serpente e nos deu também autoridade para esmagar a cabeça dela. E nós hoje somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Então, Deus, ele não gosta dessas coisas. Deus, ele não gosta de inimizade. Deus, ele não gosta de divisão. Diabo quer dizer adversário. Ele é o adversário. Ele que faz isso. Então, uma pessoa que faz isso, ela está totalmente tomada. Ela é uma funcionária do cão, né? Então, não seja um funcionário do inferno. Seja cooperador de Deus. Lá no Novo Testamento fala sobre isso, né? Nós somos cooperadores de Deus. Nós somos lavoura de Deus. Então, nós temos que fazer aquilo que é o bem, aquilo que vai edificar, aquilo que vai aproximar. Jesus, ele disse que quem com ele não ajuntava, espalhava. Ou seja, não necessariamente você tem que andar com pessoas que não apenas, sabe, te ajude a ajuntar, mas assim, se afaste de pessoas que não fazem nada. Ah, mas fulano nem fede nem cheira, não ande também com essas pessoas, porque não acrescenta. Jesus falou, quem comigo não ajunta está espalhando. Se não está me ajudando aqui, está me atrapalhando. Então não quero. E teve momentos que Jesus chegou para os discípulos, aqueles que ele escolheu, e falou assim,
Olha, se vocês não quiserem... Enquanto ele pregava para a multidão, quando vinha palavras duras, muita gente ia embora, né? Para você ver, né? E tem passagens que falam assim, e muitas pessoas deixaram de seguir Jesus, ou seja, naquela época nem tinha Instagram. Mas o fato das pessoas não se agradarem com a palavra que era verdade, porque tem palavras que é verdade, mas desce assim amargo, né? Como ontem, desce assim às vezes um pouco assim amargo, mas é como muito remédio. Pode ser dolorido, mas vai curar. Mas tem gente que prefere viver de mentira, né? Então, Jesus perdeu muitos seguidores. Muitas pessoas pararam de segui-lo, é sério. Muitas pessoas deixaram de seguir Jesus pelo fato dele pregar sermão, dele corrigir, dele exortar. Mas ele não se importava com isso. Jesus não tinha necessidade de aprovação, como nós também não precisamos ter, né? Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser ficar também, a porta está aberta. Todo mundo é livre, né? Ninguém é obrigado a ficar na nossa vida. E Jesus, ele falou com os discípulos, e vocês? Se virou para os 12 e falou, e vocês? Querem ir também? Pode ir. Pode ir. Mas Pedro chegou para ele e disse, para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos? Pedro era bravo, mas Pedro era apaixonado por Jesus. E ele disse, Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Nós vamos ficar aqui. Desceu ruim, mas nós vamos ficar aqui. Não foi muito bom ouvir isso, mas nós vamos ficar aqui. Não era aquilo que a gente gostaria, não massageou o nosso ego, mas nós vamos ficar aqui. Porque nós amamos a tua presença, Jesus. Sabe, que sejamos tão apaixonados pela presença de Deus, que nós não olhemos nem o que, nem o quanto precisemos renunciar para ficar com Ele, para manter a nossa intimidade, sabe? Para não perder o vínculo, para não perder o foco. Aceite o que Ele tem, aceite o que Ele revela, aceite quem Ele é. Ainda que você não entenda, ainda que Ele custe, ainda que a sua alma gema, não existe outro lugar. Não existe outro lugar, só Ele tem as palavras de vida eterna. E saiba que os pensamentos dele são maiores e mais altos. Ainda que você não entenda muita coisa, só confia e vai. Porque Ele sabe do teu amanhã. Ele conhece a tua história. E Ele faz infinitamente mais além daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. Confia nele. Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Deleita-te, descansa no Senhor. E Ele concederá o desejo do teu coração. Pode ter certeza que pode passar os céus e a terra, mas aquilo que Deus falou não vai passar. Aquilo que Ele prometeu para você vai se cumprir. Ainda que você olhe e pareça que não, mas se Ele falou, vai acontecer. Fica com Ele. Fica com Ele. Não existe outro lugar melhor do que estar no cantinho, do ladinho, do ombrinho assim, no peitinho dele, assim, ó, como João ficava. Como João ficava. Tá? E esse foi o resumo do estudo de hoje. E amanhã nós iremos para o 7º. Que você tenha um ótimo sábado. Um bom dia para você, tá? E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.